Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Então vamos lá para nossa live de sexta-feira? Vamos! Então, antes de mais nada, para quem está assistindo a gravação, né, enquanto o Instagram avisa o pessoal aqui, nós estamos fazendo live todos os dias de segunda a sexta. São as lives matinais, né, a magia da manhã, onde nós fazemos um período de meditação de 5 a 10 minutos, apenas para a gente se conectar com a gente, entrar num relaxamento. E depois nós fazemos o estudo do livro Os Segredos da Mente Milionária, tá certo? Se você quiser participar, fique super à vontade, é totalmente gratuito, não tem que fazer inscrição em nada. Nós estamos aqui no meu livro, na página 35, tá? Então a gente está no começo do livro, dá para você acompanhar. E também, se você quiser, você pode assistir as gravações. Eu deixei todas as gravações aqui disponíveis para vocês, então vocês podem até maratonar se vocês quiserem no final de semana, olhar, assistir tudo, porque está sendo bastante enriquecedor, bastante bacana esse momento em que nós estamos estudando, tá? E lembrando o seguinte, não é uma leitura do livro, lógico que em alguns momentos eu leio alguns trechos, porque eu geralmente grifo algumas coisas que eu quero aqui falar para vocês, mas não é uma leitura, é sim um estudo. E nós estamos aprendendo, fazendo exercícios e aplicando no nosso dia a dia, tá certo? Então você será super bem-vindo ou super bem-vinda para acompanhar a gente ao vivo às 6h26 de segunda a sexta, ou você pode assistir as nossas gravações aqui. E pode convidar os amigos, né, a família, marido, esposa, filho, mãe, pai, todos que você perceber que tem às vezes algumas limitações em relação à prosperidade, à riqueza, dinheiro, que é o tema do nosso livro que nós estamos estudando agora, tá certo? Então vamos lá para a nossa meditação. A nossa musiquinha já está aqui no fundo. Então eu sempre peço para você estar relaxado e relaxada. Se por acaso você estiver deitado, né, ou deitada aí na sua cama, eu peço pelo menos para você encostar na cabeceira ali, para que você fique semi-deitada, para que você não corra o risco de acabar dormindo, né, e depois me responsabilizar aqui por você ter perdido a hora, né, porque como a gente vai relaxar, vai entrar em contato com nós mesmas, então às vezes pode acontecer esse risco, então fique bem tranquila em relação a isso. Solta o seu corpo, relaxa e respira. Ouça a música ao fundo. Se conecte com você mesma. E você vai passar como se fosse um scanner em todo o seu corpo. Desde a cabeça até os pés. Dos pés até a cabeça. Novamente da cabeça aos pés, dos pés até a cabeça. E nesse escaneamento você passa como se fosse uma luz que vai liberando as tensões que porventura estejam presentes. Então você faz mais uma vez da cabeça até os pés. E dos pés até a cabeça. Isso. Você sente que está um pouco mais relaxada, um pouco mais tranquila. Deixe as suas preocupações aí ao lado. Retire essa mochila pesada que você está carregando. Se conecte com o momento presente, com o aqui e agora. Leve a sua atenção para o centro do seu olho, entre as sobrancelhas. Você continua com os olhos fechados, mas você direciona a sua atenção para o centro da sua testa, entre as sobrancelhas.
e você relaxa. E você sente deste local emanando uma luz. Uma luz que vai envolvendo todo você, todo o seu corpo. Ela sai desse ponto no centro da sua testa, entre os seus olhos, entre as suas sobrancelhas, e irradia para todo o seu corpo, trazendo ainda mais leveza, trazendo ainda mais atenção. Isso. E você fica assim por alguns instantes. Isso. Preste atenção na sua respiração, na música ao fundo. Isso. Sente essa luz irradiar para todo o seu corpo, formando como se fosse um escudo protetor. Que vai te ajudar e te proteger ao longo do seu dia. Isso. Concentre sua atenção nessa luz, na sua respiração e nas notas musicais. Isso. Agradece internamente por este momento de conexão com você mesma, por essa proteção em volta de você que vai te acompanhar durante todo o seu dia. Volte sua atenção por aqui e agora, mexendo o corpo, e pode abrir os olhos no seu momento. Isso. Todos bem? Me dão um sinal aqui que vocês estão bem, que não dormiram. Que bom. Manda coraçãozinho ou escreve aqui pra mim que vocês estão bem, tá? Então vamos lá? Vamos para o nosso estudo dos segredos da mente milionária. A gente vai continuar, né? Aqui nas... Obrigada, agora eu vi aqui os coraçõezinhos. Então é o seguinte, a gente tá fazendo o quê? A gente tá verificando quais são os pontos pra gente mudar a nossa programação, né? A gente verificou aqui que nós temos três formas de programação que é feito, né, na nossa infância principalmente, que é a programação verbal, a programação por intermédio do exemplo e a programação por intermédio de situações. Então é tudo aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo e aquilo que eu sinto. Então tudo isso forma a minha programação. E aí a gente está vendo quais as programações que a gente teve na nossa infância que não são legais e que a gente vai aprender a desprogramar e reprogramar, tá certo? Não são legais em qual sentido, Lúcia? No sentido da prosperidade, da nossa riqueza, tá? Porque tem programações que porventura pode ser que nós tenhamos e que tá tudo bem e que tá tudo certo. Então vamos seguir lá.
um ponto importante, né? A gente está agora na parte da programação por intermédio do exemplo. Então, o exemplo é aquilo que eu vejo quando eu sou criança, certo? A gente já falou sobre aquilo que a gente ouve, a gente fez os exercícios, espero que vocês tenham feito aí os exercícios também. E aí agora a gente tá nessa parte do exemplo, que é aquilo que a gente vê. O Harvey, ele fala aqui no livro um ponto importante, que é o seguinte: em matéria de dinheiro, tendemos a ser idênticos aos nossos pais, a um deles em particular, ou uma combinação dos dois. E aí, desde ontem, a gente está vendo sobre isso, sobre essa combinação, ou sobre a gente ser exatamente igual essa outra, esse padrão dos nossos pais em relação ao dinheiro, certo? Ok. Mas também existe o outro lado da moeda. Qual que é o outro lado da moeda, Lúcia? A quem se torne exatamente o oposto dos pais, tá? Então, aí, o que acontece? Ou você segue o mesmo padrão, lembra que ontem a gente até falou sobre, na hora até de cozinhar, por exemplo, que às vezes a gente segue um padrão familiar, uma tradição que a gente não sabe nem porquê, e às vezes não é a melhor forma de ser feita, ok? Só que além dessa parte do padrão, existe a rebeldia, existe o outro lado, que é quando a gente faz exatamente o oposto. Esse oposto, ele está muito ligado tanto à rebeldia, como eu falei, mas também à raiva, tá? Então, quando você vê o seu pai ou sua mãe fazendo uma determinada coisa, né? Ela tem um determinado comportamento, vamos pôr assim, e você percebe que aquilo não é legal, às vezes ao invés de falar, você traz aquela raiva, você fica com aquela raiva, certo? Então, isso é o que acontece muitas vezes quando a gente se rebela, e principalmente em relação à parte financeira, o que acontece? Eu vou ler uma parte aqui do que o Harvey põe. Ele põe assim, ó: muitas pessoas nascidas em famílias pobres sentem raiva e se rebelam. Em geral, elas vão à luta e enriquecem, ou têm pelo menos um impulso de enriquecer. Mas há um pequeno problema, que é na verdade um problemão. Mesmo que façam fortuna ou se matem de trabalhar na tentativa de alcançar o sucesso, elas não costumam ser felizes. E aí é um ponto importante que eu quero trazer. Então, ou a gente segue o padrão familiar, o padrão do nosso pai e da nossa mãe, ou a gente se rebela, certo? A gente faz o oposto. Só que muitas vezes essa rebeldia, ela vem acompanhada de raiva, da emoção da raiva, do sentimento da raiva. Então é isso que ele vai trazer. E por que elas não costumam ser felizes, então? Porque as raízes da sua riqueza ou da motivação em fazer dinheiro são da raiva e do ressentimento. Então, o que acontece na pessoa? Essa raiva, esse ressentimento, eles viram como se fosse uma entidade dentro da gente, nos guiando em direção àquilo. Então, às vezes a pessoa, vamos supor, ela nasceu numa família pobre, e aí ela se rebela com aquilo, e até um certo ponto isso é bom, porque ela pode ou se motivar a enriquecer ou acabar realmente enriquecendo. Entretanto, normalmente o que acontece é que ela não se sente feliz com essa riqueza, porque a motivação, a causa desse enriquecimento ou dessa motivação a enriquecer, ela vem da origem da raiva e do ressentimento, tá? Então, o que acontece? Essa raiva, esse ressentimento, ele vira como se fosse uma entidade dentro da pessoa. Então, quanto mais dinheiro ela tem, né, ou mais elas lutam para ter esse dinheiro, mais enraivecidas elas se tornam, né? Até que chega um momento que acontece o quê? A pessoa se sente cansada, ela se sente estressada de sentir tanta raiva, de se sentir assim com tanto ressentimento, tá? E aí ela fala assim, não, olha, tudo que eu quero é ter paz e ter felicidade, eu quero ter tranquilidade. E aí o que acontece?
A mente nossa é meio traquina, né? Ela não necessariamente sabe o melhor caminho ali naquele momento. E aí ela mostra pra gente que tudo aquilo que a gente está sentindo raiva tá vindo do dinheiro. Então a gente acredita que se livrar do dinheiro é o que vai trazer a felicidade, é o que vai trazer a alegria. Então, a pessoa começa a gastar loucamente, ela começa a fazer maus investimentos, né? Ela perde muito dinheiro. E aí, o que que acontece? Você vai olhar para essa pessoa, ela se tornou feliz? Não. Porque além dela ainda tá movida pela razão errada, né? Porque assim, ela não foi na raiz, ela foi no fruto. O fruto o que que era? A riqueza, o dinheiro. A raiz o que que era? A raiva, o ressentimento. Ao invés dela atuar na raiz, ela atuou no fruto, ela foi arrancando os frutos. E aí o que que aconteceu? Ela continua com raiva e pobre, né? Então ela agora, ao invés de ter um pequeno problema, ela tem um baita problema, porque além dela continuar com raiva e ressentimento, agora ela ainda por cima tá sem dinheiro, ela tem sem a riqueza. Então, né, o ponto principal é assim, né? Riqueza não traz felicidade, mas a pobreza muito menos, né? Porque, pelo menos por intermédio da riqueza, por intermédio do dinheiro, você consegue ter uma vida com mais facilidades, com mais conforto, com mais um monte de coisa. Então, a gente tem que perceber qual é a motivação que está nos levando ali. E até mesmo essa frase que eu falei, né? A riqueza não traz felicidade. Isso não seria um pensamento limitante? Lógico que ela traz felicidade, porque a questão não é a riqueza em si, mas o que a gente está trazendo nas nossas raízes, entende? Se o que eu estou trazendo na minha raiz é proveniente de uma raiva, de um ressentimento, obviamente eu não vou me sentir feliz. Mas se ele é de uma abundância, de uma prosperidade, aí sim. Então, um ponto aqui que eu vou ler que ele trouxe é o seguinte: a sua razão ou motivação para enriquecer ou fazer sucesso é crucial. Então é muito importante que a gente olhe o que está motivando a gente a fazer dinheiro, o que está motivando a gente a ter sucesso. A gente está fazendo isso só porque alguém falou, a gente está fazendo isso para provar que a gente é capaz, a gente está fazendo isso porque a gente tinha muita raiva quando a gente era criança que não tinha dinheiro. Então a gente tem que olhar para essa motivação. O que que faz você se motivar a fazer dinheiro? Porque essa motivação é extremamente importante. A sua razão ou motivação para enriquecer ou fazer dinheiro é crucial. Se ela possui uma raiz negativa, como o medo, a raiva ou a necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. Então, todas as vezes que a gente ouve essa frase, dinheiro não traz felicidade, é porque normalmente a raiz desse dinheiro, ele está baseado no medo, na raiva e na necessidade de provar algo a alguém, né? Ou a si mesmo. Todas as vezes que a gente tem essa raiz de origem para fazer o dinheiro, com certeza ele não vai estar ligado à felicidade, tá? Então, e por quê? Né? O Harvey ainda coloca aqui, mas por que isso? Porque nenhum desses problemas pode ser resolvido com dinheiro. O seu medo não vai ser resolvido com dinheiro, a sua raiva não vai ser resolvida com dinheiro, a sua necessidade de se provar capaz não vai ser resolvido com dinheiro. Então, você tem que olhar para essa origem e resolver essa origem como ela precisa ser resolvida. Não é o dinheiro que vai resolver isso. Entende? O dinheiro, ele é apenas um veículo de manifestação de quem você já é. Ele apenas potencializa quem você já é. Então esse é um ponto importante, né? E aí ele fala o seguinte, eu achei muito interessante, eu vou trazer isso aqui para vocês. Nos seminários que ele dá, né? Ele pergunta normalmente para a plateia: quantos de vocês diriam que o medo é a sua principal motivação para o sucesso? Quando eu falei aqui da raiva, talvez vocês consigam identificar com certa facilidade. Mas se eu perguntar aí para você que está me ouvindo,
Quantos de vocês diriam que o medo é a sua principal motivação para o sucesso? E ele fala que poucas pessoas erguem as mãos. Entretanto, quando ele pergunta, quantos de vocês diriam que a segurança é uma das principais motivações para o sucesso? Ou seja, você quer se sentir seguro, por isso que você vai em busca da riqueza, por isso que você vai em busca de fazer dinheiro, por isso que você quer aumentar seu faturamento, aumentar o número dos seus clientes, porque você quer se sentir segura ou seguro. Se você levanta a mão nesse caso, a sua motivação é o medo. Por que que é o medo, Lúcia? Porque a busca por segurança, ela tem origem na nossa insegurança. E a insegurança, ela é fundamentada, ela é baseada no medo. Vocês entendem quando eu tô falando isso? Eu tô vendo aqui os coraçõezinhos, obrigada. E se vocês tiverem dúvidas, tiverem insights, percepções, podem colocar aqui que eu vou falando sobre isso, tá? Então, esse é um ponto importante. Lembra que eu trouxe já no nosso estudo, que o Harvey sempre fala que a gente imaginar como uma árvore. A árvore, ela dá os frutos. Os frutos são os nossos resultados. Só que esses resultados, eles são provenientes do quê? Das raízes dessa árvore, certo? Então, se eu tô dando um fruto que não tá legal, significa que a raiz dessa árvore precisa ser olhada. Se, por exemplo, eu tô dando limão e eu queria que a minha árvore desse uva, então, peraí, a minha semente está errada, eu tenho que olhar para isso. Então, esse livro ele é um convite justamente para a gente desconstruir e reconstruir aquilo que eu quero me tornar. Qual é o fruto que eu quero dar para essa árvore, certo? Esse fruto, ele é proveniente da minha raiz. E a minha raiz, muitas vezes, é o que me motiva, certo? Só que eu tenho que olhar se o que me motiva é proveniente de raiva, é proveniente de medo ou é proveniente de uma necessidade de me provar capaz. Se for baseado em um desses três, o que acontece? Normalmente eu posso até enriquecer, eu posso até fazer muito dinheiro, mas eu não vou me sentir feliz. E por isso que muitas vezes a gente fala disso, né? Que existem muitas pessoas que são ricas, que não são felizes, etc, etc. A questão não tem a ver com a riqueza dessas pessoas, mas tem a ver com como elas se sentem, entende? Porque não é o dinheiro que cura isso, não é o dinheiro que vai fazer a pessoa trabalhar isso. O dinheiro é apenas um veículo, um facilitador. Vocês entendem quando eu coloco isso? Deixa eu só tomar um pouco de água. Tô vendo aqui os coraçõezinhos. Então, observa, né? Se o que tá fazendo você buscar ter mais clientes, aumentar seu faturamento, ter mais riqueza, for a segurança tem como base o medo. Então prestem atenção nisso, porque às vezes vocês podem achar que não, mas sim, tem relação com o medo, tá bom? Será que ter mais dinheiro vai tirar o meu medo, vai dissipar esse medo, vai dissolver esse medo? Quem dera, ele coloca, né? A resposta é não. Por quê? Porque o dinheiro não é a raiz do problema, e sim o medo. Então eu tenho que trabalhar o meu medo e não a relação com o dinheiro, entende? Então observa como às vezes a gente coloca medidas erradas nas coisas, sabe? A gente precisa saber dar a justa medida para as coisas. Dinheiro é uma coisa e emoções são outras, tá? Então assim, ó, o sentimento que a gente está trazendo é o sentimento, né? O dinheiro, ele apenas mudará o tipo de temor que a gente vai trazer dentro da gente. Então, quando a gente não tem nada, quando a gente não tem riqueza, a gente sente medo de não conseguir chegar lá, ou de não termos o suficiente. Quando a gente atinge um patamar qualquer, o medo passa a ser, e se eu perder tudo que eu consegui? Ou todo mundo vai querer meu dinheiro, ou ainda vou ter que pagar uma fortuna de impostos,
Observa que tudo isso tem origem no medo e todos esses são pensamentos limitantes. Se você fica pensando, nossa, se eu tiver muito dinheiro, eu vou ter que pagar muito imposto. Olha só, a gente tem que prestar atenção nisso. Graças a Deus que eu tenho que pagar muito imposto. Isso significa que eu estou fazendo muito dinheiro, significa que eu estou com muita riqueza. A gente tem que mudar esses paradigmas dentro da gente, entende? Então, em resumo, ele põe aqui, se a gente não vai na raiz da questão e nos livrarmos desse medo, nenhuma quantidade de dinheiro será capaz de nos ajudar. Lógico, porque o problema não é o dinheiro, o problema é o medo, a raiva ou a necessidade de se provar capaz que a gente traz dentro da gente, tá? E aí tem uma outra parte que eu quero trazer aqui para ele, é o seguinte, né? Ele até fala que depois, essa parte do se sentir suficientemente capaz, ele vai trabalhar melhor na parte 2 do livro, tá? Mas entenda o seguinte, nenhuma quantidade de dinheiro jamais fará de você alguém competente. O dinheiro não pode transformá-lo em algo que você já é. Então, assim, a sua competência, você provar que você é capaz, não tem relação com a quantidade de dinheiro que você tem. Entendam isso. Nenhuma quantidade de dinheiro jamais fará com que você se sinta competente ou que você seja competente. A competência está dentro de você, não tem relação com o dinheiro, entende? E aí, assim como acontece com o medo, a necessidade de provar a sua competência o tempo todo acaba se tornando o seu modo de viver. Ou seja, você fica sendo governado pelos seus atos por intermédio dessas coisas que você sente. Seja a raiva, seja o medo, seja essa necessidade de se provar, tá? Deixa eu ver o que mais. Aqui, ó, ele traz um ponto que é importante. No caso dos indivíduos movidos pela necessidade constante de provar que são capazes, nenhuma quantidade de dinheiro consegue aliviar a dor daquela ferida interna, que faz com que, para eles, todas as coisas e todas as pessoas da sua vida não são o suficiente. Nem todo o dinheiro do mundo, nem qualquer outra coisa do gênero será o bastante para quem não se sente capaz. Então é importante a gente entender que essa sensação, ela não tem relação com o dinheiro. Eu preciso trabalhar essa sensação. Lembrando mais uma vez, tudo está dentro da gente. O seu mundo interior reflete o seu mundo exterior. Então, se você não se considera pleno, acabará confirmando essa crença e criando a realidade de que não tem o suficiente, certo? Agora, se você se sente uma pessoa plena, você vai gerar a abundância, entende? Então, o ponto aqui, ó, eu quero ler essa parte aqui. Quando você desvincula a sua motivação para ganhar dinheiro, se você desvincular o ganhar dinheiro da raiva, do medo, da necessidade de autoafirmação, você poderá estabelecer novas associações para prosperar financeiramente, por meio do propósito, da contribuição e da alegria. Assim, você nunca terá que se livrar do dinheiro para ser feliz, porque não é o dinheiro que te traz a felicidade, é você próprio que traz isso dentro de você. Então, se você não está trazendo isso dentro de você, você precisa olhar para isso, você precisa trabalhar essas questões suas, porque esse mundo interno seu vai refletir o seu mundo exterior, tá? E aí ele até traz o seguinte, ser rebelde aos pais nem sempre é um problema, porque se os seus pais estavam na pobreza e você se rebelou para enriquecer, ótimo, que bom, só que você tem que olhar para essa origem, se está trazendo raiva junto. Agora, se os seus pais são ricos ou eram ricos, bons investidores, e você se rebelou, isso já não é tão bom, porque você está indo contra você mesma, tá? Então, o ponto importante aqui é reconhecer como você se relaciona com um dos seus pais ou com ambos em relação ao dinheiro.
E aí ele traz um exercício que a gente já começou a fazer, que é o seguinte: você vai pensar no seu modo de ser e nos hábitos dos seus pais em relação à riqueza e ao dinheiro. Liste por escrito em que aspectos você considera igual a cada um deles ou o seu oposto. Então você vai pensar na forma como eles eram. Não é agora, na parte anterior que a gente estava falando da programação verbal, era o que a gente ouvia. Agora não, você vai pensar no exemplo, como eles eram, tá? E aí você vai listar, você vai escrever, né, o que você se considera igual e o que você se considera oposto. Depois que você fizer isso, o segundo passo do exercício é: escreva sobre o efeito que esse exemplo vem causando na sua vida financeira. E o terceiro exercício é a dissociação. É você trazer a compreensão que esse modo de ser é apenas o seu aprendizado passado e não quem você é. Foi apenas a forma que você aprendeu, não é quem você é, não é a sua essência. Consegue perceber que você tem uma possibilidade de ser diferente agora? Você tem uma opção de ser diferente agora? Então, esse é o exercício que a gente vai finalizar dessa parte aqui. E aí a gente finaliza com uma declaração. Eu vou ler a declaração aqui e você repete a declaração aí em voz alta, como a gente já combinou. O exemplo que tive a respeito do dinheiro... Vou ler devagar porque ele é grande. O exemplo que tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. O exemplo que tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu quem escolho. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu quem escolho. Eu tenho uma mente milionária. Vou repetir a declaração inteira, você repete aí do outro lado em voz alta, tá bom? O exemplo que tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu quem escolho. Eu tenho uma mente milionária, certo? E aí a gente finaliza o nosso encontro de hoje. No próxima segunda-feira, né? Porque sábado e domingo a gente não tem. Então, na segunda-feira, 6h26, a gente vai agora para a página 39, que a gente vai começar aqui a terceira influência, que são os episódios específicos, que é como a gente se sente, tá? Então, a gente vai iniciar essa parte. Vocês podem ler, como de costume, umas 4 ou 5 páginas, que é mais ou menos a velocidade que a gente tem ido aqui, que a gente tem feito os nossos estudos, tá certo? E lembrando, pessoal, de compartilhar essa live com outras pessoas, ela vai ficar aqui salva. Eu decidi deixar todas salvas, tá? Então, se você quiser maratonar, se você perdeu alguma, você pode voltar e assistir as anteriores, elas estão todas aqui numa série. São lives curtas que dá para você maratonar tranquilamente, acompanhar a gente e ir percebendo e modificando e fazendo esses exercícios junto com a gente. Então vai ser bem bacana, tá? As lives então estão salvas. Então compartilhe com as pessoas que você percebe que vai fazer diferença. Principalmente compartilhe com aquelas pessoas em volta de você. Porque quando você prospera e as pessoas em volta de você prosperam, fica muito mais fácil essa caminhada, fica muito mais fácil essa jornada. Jim Rohn fala aquela frase: nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então é importante que as pessoas que estão ao nosso redor também abram a mente para essa prosperidade, para essa riqueza, para a mudança desses pensamentos que muitas vezes está impedindo da gente ter o faturamento que a gente deseja, de ter o número de clientes que a gente deseja e tudo mais, tá bom? Então eu conto com vocês, um bom final de semana para todos. A gente se vê novamente segunda-feira às 6h26 para o nosso estudo, tá certo? Beijo para todo mundo e tchau, tchau, pessoal!